Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês, amém? Um dia muito, muito abençoado no nome do nosso Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Glória a Jesus. Um dia poderoso, um dia sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Glória a Jesus. Live de número 200. Então falta 165 dias. Live de número 200. Falta só 165 dias. Eu acho que é 6, porque fevereiro foi 29. É? Ou 166 dias? 166. Sejam todos bem-vindos no nome de Jesus. Deixa eu ver quem tá por aqui. Live de número 200 e a gente entra em Apocalipse. Glória a Deus. 200 dias. Eu acho que dá mais de 200 horas de live, não dá não, gente? Todo dia eu passo uns 10, 15 minutos. Acho que dá umas 200 horas de live. Ou mais. E às vezes eu fico, 70 minutos, 65. Deixa eu ver, 200 dividido por 24. É como se fosse 8 dias inteiros falando. Uau. Glória a Deus. Glória a Jesus. Existem contabilidades que são feitas no mundo espiritual. E eu preciso explicar isso para você. Se você se dedica todo dia a fazer algo para Deus, aquilo ali é contabilizado. Tá? Aquilo ali é contabilizado. Então, se você ora todo dia, isso é contabilizado. Se você prega todo dia, isso é contabilizado. Se você ensina todo dia, isso é contabilizado. E as nossas patentes vão aumentando conforme aquilo que a gente faz todos os dias para Deus. Amém? Principalmente para o reino. Glória a Jesus. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Amém? Em nome de Jesus. Hoje nós vamos começar Apocalipse. Eu tô achando um capítulo pouco, se qualquer coisa a gente vai fazer 2 por dia. Aquele que for mais complexo dá pra fazer 1. Mas agora a gente vai dar uma freadinha na leitura, tá? Aí a gente vai fazer desse jeito. Freadinha na leitura. Vai ser 1 ou 2 na live, certo? E aí a gente vai começar em Gênesis. Ok? Glória a Deus. Acredito que vai dar para fazer 2 por dia. Ok? Sejam todos bem-vindos. Todos bem-vindos, bem-vindas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Canadá? Penso em ir no Canadá sim. Quando o Senhor nos liberar para ir. Amém? Nós temos visto para os Estados Unidos, né? Para o Canadá fica fácil quando a gente já tem para os Estados Unidos. Toma, por favor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Gente, sábado agora vai ter a nossa masterclass sobre seitas e religiões. Aí nós vamos falar de pseudociências, muitas atividades, que é do ocultismo. Vai ser muito interessante, vai ser muito rica a nossa masterclass agora de sábado, Você que é aluno, você já tá dentro. Mas se você quiser adquirir só essa masterclass, tem como, tá? Só você entrar em contato com o nosso suporte. Nesse sábado, presta atenção, eu vou começar 1h da tarde, porque eu tenho um jantar à noite, então eu não posso passar do horário, certo? Então, eu vou começar 1h da tarde para dar 1h a mais para vocês, certo? Eu não vou poder passar de 5 horas. Eu sempre falo 4 horas, as masterclass, mas essa eu não posso passar e estender mais que 5 horas, certo? Porque eu vou ter um jantar familiar que nós não podemos perder. Por isso eu vou começar mais cedo para me dar um pouco mais de tempo para vocês. Vai ser poderoso. Meu Deus. Já se prepara. Ok? Sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus. A live começa às 4h21. A gente espera 5, 7 minutos. Amém? E aí a gente já começa, certo?
É uma benção. Nós já lemos a Bíblia esse ano uma vez inteira. Estamos terminando agora o Novo Testamento. E aí nós vamos começar agora... Quando que a gente começa o Velho Testamento? A gente vai começar quando? Faz a conta aí. Eu não quero fazer... É 22 capítulos. Só um pouquinho, gente. Ó, o Apocalipse é 22 capítulos. Seria 11 dias, então. Se eu ler 2 dias de Apocalipse por dia com vocês, vai ser 11 dias. E aí a gente vai começar o Antigo Testamento. De novo. Vocês viram como o Novo Testamento passa assim, ó. Rápido. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Buongiorno. Buenos dias. Buenos dias. Quem aqui é de outra nação? Coloca aí de qual nação você é. Amém? Coloca aí de qual nação você é, em nome de Jesus. Amanhã nós vamos orar pelos homens, para que Deus levante sacerdotes dentro da nossa casa. Nós vamos orar por todos os homens da nossa família, pelo seu pai, pelos irmãos, para que os homens se posicionem espiritualmente. Então a pauta de amanhã é oração pelos homens, mas principalmente pelos homens que venham se levantar espiritualmente. Homens sacerdotes, homem que abrace o ministério com suas esposas. Porque hoje a gente vê muitas mulheres empoderadas, mas muitos homens que negligenciam, né, o ministério, negligenciam esse lugar. E, gente, eu vou falar algo para vocês. Quando o seu marido abraça com você algo, ele está junto com você numa só visão. É diferente de você abraçar algo sozinha. Então, mulheres, amanhã é o dia que você não pode perder. Não só pelo seu esposo, mas pelo seu irmão, pelo seu pai, pelo seu avô, por todos os homens da família. Nós vamos orar amanhã. Nós vamos pedir que o Senhor venha sacudir. E nós vamos declarar, Senhor, ressuscita o sacerdote. Certo? Nós vamos pedir. Gente, quando um homem abraça com você o ministério, está com você, né? Eu vejo assim a preocupação do apóstolo, porque eu pego de um lado e ele pega de outro. Gente, a força brutal, por exemplo, olha só, quem estava na conferência? Sabe aquela oração da madrugada, o caminhão, aquelas luzinhas, foi tudo o apóstolo que fez, saiu da cabeça dele. Ele foi lá, furou os buracos, colocou aqueles pilares, tudo aquilo ali foi ele que fez. Eu poderia até pensar naquilo, mas eu precisava o quê? De uma iniciativa. Então, ele que planejou tudo, sabe? Então, é tão gostoso quando a gente tem, né, um sacerdote que pensa, sabe? Que planeja junto com você. Gente, quem olhou a oração da madrugada, você fala assim, isso aqui é coisa de filme. Coisa mais linda, aquelas luzinhas, tudo bonitinho. Não ficou bonito? Ficou coisa mais linda. Gente, o carinho. A gente não precisava daquela estrutura toda. Mas ele quis fazer daquele jeito. Sabe? Ele quis fazer daquele jeito. Ele ficou uma tarde toda lá cavando. Foi ele que cavou, ele, meu irmão, o marido da Thaís. Sabe? Então, assim, que gracinha, que bonitinho. Sabe? Tem hoje tantos apóstolos, pastores que não quer botar a mão, que não quer fazer. Que tem, às vezes, um superego. Assim, eu vejo o amor dele, sabe? Pelas almas, pelos filhos espirituais. Agora, deixa eu falar uma coisa pra você. Ontem eu fui na estância pegar uma letra que tinha ficado... Sabe aquela letra da Global Fire? Coisas que o pessoal tinha esquecido lá. Enfim, nós fomos lá resolver algumas coisas, fazer uns alinhamentos. E assim, eu falei pra vocês que provavelmente nós vamos fazer um encontro presencial da escola. Nós vamos fazer. O pessoal começou a pedir que queria ir pra dormir. Não posso fazer mais que 2 dias, senão vai ficar muito caro pra vocês. Então, ontem eu fui fazer um orçamento, tá? Ali com a estância, para 2 dias, ali, pra gente ter o nosso encontro. Vamos dizer assim, a formatura, para vocês receberem o diploma de vocês, pra gente ter 2 dias só com a escola de Libertadores, tá?
É obrigatório ir? Não, você vai receber o seu diploma igual, você que vai fazer online. Mas você que quiser ir para ter comunhão, para estar junto, vai ter o quê? Vai ter pregação, vai ter também, tá? Muitas coisas. Eu quero fazer coisas práticas, quero colocar vocês para pôr a mão lá, certo? Agora, gente, isso é um evento só para quem é aluno. Então, quem não é aluno não vai conseguir ir. Eu já estou avisando, tá? Eu já estou avisando, porque ali no grupo mais de 600 pessoas ou 550 pessoas já confirmou. Então, só vai, tá? Gente, aí eu tava ontem conversando na instância, presta atenção. Eu conversei na instância que eu gostaria assim. Eles vão cuidar da parte da hospedagem. Você pode comprar com hospedagem, sem hospedagem, dormir em Sumaré, ir lá só comer e ficar lá o dia todo, então vai ter custo, tá? Porque lá você pode comprar com hospedagem, com alimentação, e aí vai ter mais a inscrição da escola, do encontro presencial. Porque o que é da instância, mas eu também, como vou, dependendo do tamanho, eu vou ter que pegar a plenária maior, vou ter que contratar som, vou ter que contratar tudo, por esse tanto de aluno que eu tenho. Na verdade, ontem eu já fiquei com quase uma crise de ansiedade, porque eu falei assim, gente, eu queria fazer uma coisa tão pequena e o negócio já tá tão grande, porque já é muitos alunos, e aqui pelo que eu vejo, que pessoas que falou que vão, gente, tem uma votação lá, votem por favor, tá? 609 pessoas falou que vai já, só aqui. Então provavelmente eu vou ter que pegar a plenária grande, porque com mais de 1000 pessoas é plenária grande. Aí já envolve mídia, som e um monte de coisa. Mas enfim, vai dar certo. Vamos orar, tá? Para o Senhor fazer. Provavelmente vai ser final de novembro. Eles não têm outra data. Eu queria fazer antes do Dia das Bruxas. Para nós estarmos... Agora, se nós não conseguir a data antes do Dia das Bruxas, eu acho até melhor o final de novembro para a gente se organizar financeiramente. Mas... na semana do Dia das Bruxas, uma semana antes e no dia, nós não vamos só orar 1 hora na madrugada. Nós vamos orar a madrugada toda no Dia das Bruxas. Na verdade, eu quero fazer um dia inteiro de oração no dia 31. Eu vou levantar um altar de adoração, de oração, no dia 31, tá? Certo? Gente, eu não tenho valor por baixo porque a instância cobra a hospedagem, a alimentação e a gente vai pagar um valor, a gente vai cobrar o valor só para fazer os diplomas e organizar todas as coisas, enfim, tá? A gente vai tentar fazer que seja muito mais barato do que foi a conferência, certo? Ok? Então, dia 31 nós vamos levantar 24 horas de oração. Tá? 24 horas de oração. Eu queria muito, falei com o apóstolo, eu queria muito fazer uma semana antes do dia 31. Mas lá eles estão cheios de eventos, eles não têm evento. Certo? Aí, provavelmente a data que eu bloqueei lá, bloqueei assim, não dei certeza, né? Porque eu preciso ver quantas pessoas eu tenho aqui. Eu bloqueei lá a data dia 30 de novembro e 1º de dezembro, que dia 30 dá no sábado e 1º dá no domingo, tá? Mas lá com a instância, direto com a instância, nós não vamos mexer com hospedagem, que deu muita dor de cabeça pra gente. Deu muita dor de cabeça. Direto com a instância, se você quiser chegar na sexta-feira pra você dormir, vai ter como também. Tá bom? Certo? Então vamos orar para nós começarmos? No nome de Jesus, fecha seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu quero te apresentar, Senhor Deus, aqui cada um dos teus filhos e filhas, Pai, no nome e na autoridade de Jesus. Pai, que o Senhor possa bradar aqui hoje conosco e falar, Pai, de forma poderosa e profética, Pai, nos nossos corações. Pai, eu quero, Senhor Deus, aqui que a unção de revelação venha sobre a nossa mente, o nosso coração, e que agora toda distração, Pai, seja quebrada agora em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus venha trazer o entendimento de Apocalipse. Pai, o livro da revelação. O livro, Senhor Deus, que revela os últimos dias. E nós sabemos que nós estamos já nos últimos dias. Pai, no nome de Jesus, eu consagro essa live.
Eu consagro a vida de todos que estão aqui. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Gente, eu gostaria que você abrisse comigo agora em Apocalipse, capítulo de número 1. Amém? Amor, pega aquela Bíblia minha de estudo. Essa, eu acho que é... Não, é a de cá. Essa. Só pra mim dar umas informações extras pra vocês. Ó, essa Bíblia aqui é uma Bíblia muito boa, tá? Essa aqui é uma Thomas Nelson, certo? Aí, elas são Bíblias de estudo. Ó, aí o livro de Apocalipse, ele é todo figurado assim, ó. Mas eu gosto muito da NVT. Certo? Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa saber do livro de Apocalipse, que o autor dele é João, tá? O servo de Deus. Certo? O livro de Apocalipse é uma revelação, tá? Que é dada a João, um dos 12 discípulos de Jesus. O único discípulo que morreu de velhice, certo? O resto eles morreram, tá? Eles sofreram morte de cruz, eles foram, né? Mataram eles, tá? Para quem que é o livro de Apocalipse? João escreve para quem o Apocalipse? Para 7 igrejas localizadas na província romana da Ásia moderna. Presta atenção. Então, João vai escrever para 7 igrejas localizadas na província romana da Ásia, na moderna Turquia, tá? Então, essas 7 cartas são para 7 igrejas, certo? Mais ou menos ali em 81, 96, tem um estudo que fala 54, 68 depois de Cristo, tá? Alguns outros estudiosos 81, 96 anos depois de Cristo, certo? Então, a palavra Apocalipse, ela significa revelação, certo? Então, o que é o livro de Apocalipse? É uma profecia apocalíptica, em forma de carta, tá? Então, é uma profecia apocalíptica, na forma de uma carta circular, certo? Ok, então, aqui hoje, inicialmente, é o que eu gostaria que vocês, né? Qual que é o propósito de Apocalipse? Uma mensagem teológica, tá? Que desafia leitores se arrepender do pecado, sair da acomodação. Certo? Ok. Então, pode colocar para lá, fazendo favor. Então, agora abra comigo em Apocalipse, capítulo de número 1. Certo? Então, nós precisamos agora começar a ler o livro de Apocalipse. Então, Apocalipse representa revelação. Significa revelação também. Revelação de Jesus Cristo, que lhe deu para mostrar aos seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Ele enviou um anjo para apresentá-la a seu servo João, que relatou fielmente tudo o que viu. Este é o seu relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Então aqui presta atenção. Aqui foi enviado um anjo para apresentar a João, que é um dos 12 discípulos, o que vai acontecer. Feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem o que ela diz, pois o tempo está próximo. Grifa a palavra obediência. Queridos, escutar a palavra sem obediência não dá fruto, mas a palavra ela precisa ser escutada, lida e a obediência ser exercitada. Saudação de João às 7 igrejas. Eu, João, escrevo às 7 igrejas na província da Ásia. Graça e paz a vocês
da parte daquele que é, que era e ainda virá, dos 7 Espíritos. Esses 7 Espíritos aqui, nós vamos fazer um estudo. É os 7 Espíritos de Deus, certo? Que estão diante de seu trono e de Jesus Cristo. Ele é testemunha fiel dessas coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante de todos os reis da terra. Então, quem que é o primeiro que... Cuidado, amor. Quem que é o primeiro a ressuscitar dos mortos? Deixa eu só prender aqui, gente, só um pouquinho. Então, quem que é o primeiro que ressuscita dos mortos? Jesus, tá? Então, antes de Jesus, ninguém ressuscitou dos mortos. E eu preciso que você... Eu vou trazendo algumas informações muito importantes para você já guardar aí, certo? Então, presta atenção. O primeiro a ressuscitar dos mortos foi Jesus, tá? Ok. Ele é testemunha fiel de todas as coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante de todos os reis da terra. Toda glória seja aquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio de seu sangue. Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Vejam, ele vem com as nuvens do céu e todos os verão. Então Jesus, ele vai retornar, presta atenção. Jesus vai retornar, amém? E todos o verão, certo? Agora presta atenção aqui. Até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Eu sou aquele que é, que era e que ainda virá, o Todo-Poderoso. Amém? A visão do Filho do Homem. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança para a qual Jesus nos chama, estava exilado na ilha de Pátimos para pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Então João, ele estava, olha só, João, tá? Ele estava aqui, aonde? Exilado, na ilha de Pátimos, por pregar a palavra de Deus. Então João estava preso, certo? Ele estava confinado nessa ilha por pregar o evangelho de Cristo Jesus, ok? Na ilha de Pátimos por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Era o dia do Senhor. Algumas especulações vão dizer que esse dia do Senhor é domingo, mas de verdade, o dia do Senhor para mim é o Shabat. Para mim, o dia do Senhor é sábado. Então, olha só, era o dia do Senhor e me vi tomado pelo Espírito. Então, aqui João foi tomado pelo Espírito Santo. De repente, ouvi atrás de mim uma forte voz, como de um toque de trombeta. E a voz dizia, escreva num livro. Então, eu quero que você imagine a cena. João está exilado na ilha de Pátimos. Era Shabat. Eu creio de todo o meu coração que era Shabat. Porque para mim, o dia, se tem um dia da semana que é o dia do Senhor, é sábado, não pode ser domingo. Tá? Era o dia do Senhor. E aí agora, João vai escutar atrás dele uma voz como de trombeta. E essa voz dizia, escreva num livro tudo o que você vê e envio às 7 igrejas nas cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando nós estivermos lendo as cartas, presta atenção. Para as igrejas, eu quero que vocês... Porque, gente, o livro apocalíptico tem que servir para o tempo de hoje. As cartas, o livro de Apocalipse, ele tem que servir para aquele tempo que foi escrito e para todos os tempos,
para o agora e para mais tarde. Quando nós estivermos lendo a carta designada para cada igreja, eu quero que você veja um tipo de cristão. Que é assim que eu vejo, tá? Eu vejo cada igreja um tipo de cristão na terra, em que Deus está exortando, certo? Então eu quero que vocês olhem nesse contexto. Quando Deus estiver falando com carta de Laodiceia, a igreja de Laodiceia, veja qual é o tipo de cristão que se encaixa ali, certo? Quando me voltei para ver quem falava comigo, vi 7 candelabros de ouro. E em pé, entre eles, havia alguém semelhante ao Filho do Homem. Filho do Homem é Jesus. Agora, olha os 7 candelabros de ouro. Vestia um manto comprido com uma faixa de ouro sobre o peito. Então, imagina um manto comprido, uma faixa de ouro sobre o peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como lã e a neve, e os olhos eram como chamas de fogo. Essa aqui é a descrição do Cordeiro ressuscitado. Essa aqui é a descrição de Jesus na glória. Eu preciso que você entenda que Jesus, ele tinha um corpo humano aqui na terra, mas lá no Monte da Transfiguração, Jesus, ele vai ter a forma dele gloriosa. Então Jesus, nas regiões celestiais, ele tem essa aparência. Os pés eram como bronze polido, refinado numa fornalha. E a voz ressoava como fortes ondas do mar. Na mão direita tinha 7 estrelas. E na sua boca saía uma espada afiada dos 2 lados. A face brilhava como o sol em todo o seu esplendor. Então vamos ler essas características de novo, tá? Então, ele vestia um manto comprido com uma faixa de ouro. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e a neve. Por que brancos como a lã e a neve? Brilhava demais. Muito brilho. Muito, muito brilho. Presta atenção. Então, imagina a glória. E os olhos como chamas de fogo. Os pés eram como bronze polido, refinado numa fornalha. A voz ressoava como fortes ondas do mar, voz de muitas águas. Na mão direita tinha 7 estrelas, e na boca saía uma espada, afiada dos 2 lados. A face brilhava como o sol em o seu esplendor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então presta atenção, quando João vê aqui a glória de Deus, ele cai como morto. É como uma pessoa que experimenta hoje numa conferência, no lugar, a glória de Deus e apaga. Não suporta a glória de Deus. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre. Então aqui está afirmando que é Jesus. E tenho as 7 chaves da morte e do mundo dos mortos. 7 chaves da morte. Então, 7 chaves da morte. Vamos refletir sobre isso? 7 chaves da morte. Eu preciso que você reflita sobre isso. Então, nós não estamos falando talvez só de uma dimensão. De 7, talvez. 7 chaves da morte. Reflita sobre isso. Eu pedi para o Senhor nos trazer revelações que nós nunca tivemos nessa lida de Apocalipse. Apocalipse, para você que é um libertador, vai te ajudar a entender muitas coisas. Certo? É forte, igreja. Presta atenção. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte. Presta atenção. E tenho as chaves da morte de todo mundo, dos mortos, ok?
Gente, aonde eu li que é 7? Peraí, eu sou o primeiro, estive morto, mas agora vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte. Gente, aonde eu li 7? Que mistério. Na Bíblia de vocês tem? Eu acabei de ler. 7, palavra 7. Sangue do Cordeiro. Gente, meu Deus, eu vi a palavra 7 aqui, ainda li de novo, ainda prestei atenção, falei, meu Deus, eu nunca vi essa palavra aqui. Amém, amém, amém. Portanto, eu vou refletir sobre isso. Portanto, escreva o que viu, tanto as coisas que estão acontecendo agora, como as que acontecerão depois. Este é o significado do mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são anjos. Tá, então essas 7 estrelas, tá? Presta atenção. Essas 7 estrelas, ok? São os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então aqui, presta atenção. Presta atenção. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Tá? Então o candelabro aqui representa o que? A igreja do Senhor. A estrela representa o anjo da igreja. Tá? Então você já vai anotando todos esses significados, porque se isso começar a aparecer em sonho para você, você vai entender. Se Deus, por exemplo, mostrar um candelabro para você no sonho, pode representar uma igreja, amém? Ok? Agora vamos entrar aqui no capítulo 2. Vai dar tempo de nós entrarmos no capítulo 2, ok? Mensagem à igreja em Éfeso. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Agora vamos olhar a igreja de Éfeso, tá? Vamos olhar a igreja de Éfeso como uma igreja aqui na Terra, como a característica, a identidade de uma igreja aqui na Terra, tá? Certo? Vamos lá. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os candelabros de ouro. Então, Jesus segura o anjo da igreja na mão e ele caminha entre os candelabros, ou seja, ele passeia pela igreja. Sei de tudo o que você faz, vi o seu trabalho árduo e sua perseverança e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, olha só, Jesus, ele está exortando 7 igrejas. Antes dele descer o chicote, ele vai elogiar. Antes de Jesus descer o chicote, ele elogia. Presta atenção aqui. Então aqui nós estamos vendo uma igreja, tá? Que trabalha muito, examina as pretensões do povo que diz apóstolo, profeta, que diz que é mentiroso. Essa igreja em Éfeso sofre muito por causa do nome do Senhor, com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Mas a isto a seu favor. Então vamos lá, vamos até aqui. Olha, Éfeso, você trabalha demais, você não aceita os falsos profetas. Mas olha, Éfeso, sabe o que aconteceu com você?
Sabe o primeiro amor do começo? Você perdeu. Você perdeu o amor do começo. Então, olha agora, veja até onde foi que você caiu e por que você abandonou o primeiro amor. Arrepende, Éfeso, porque senão eu vou tirar o seu ministério, eu vou tirar a sua igreja. Do contrário, eu vou vir até você e vou tirar a sua igreja. Agora, olha só. Mas há isto a seu favor. Você odeia as obras dos nicolaítas. Os nicolaítas, na época, é uma seita. Os nicolaítas eram um grupo que pregava uma mensagem parecida com a do Messias. Só que era uma seita, uma heresia, tá? E Éfeso, olha só, Éfeso odiava os nicolaítas, não tolerava os nicolaítas, tá? Você odeia as obras dos nicolaítas, ou seja, vocês odeiam os idólatras, vocês não gostam. Como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então aqui, presta atenção, na carta de Éfeso há um elogio, há uma exortação. Éfeso trabalha demais, perde o primeiro amor. Tem um ponto muito bom a favor de Éfeso, que Éfeso não tolera a seita, não tolera os nicolaítas, que é os idólatras. E aqui há uma promessa que aquele que escutar vai herdar o quê? O fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus, certo? Ok? Na minha Bíblia está que os nicolaítas praticavam imoralidade sexual. Sim, em algumas versões, ou no rodapé da Bíblia, os nicolaítas, eles permitiam o ensino de Jezebel dentro. Então tinha perversidade sexual, tinha idolatria, era algo tipo... Lembra que agora eu falei para vocês dos mormons? Lembra que os mormons são poligâmicos? Ou foram poligâmicos até uma época? Então, o que é a poligamia? Os mormons falavam sobre ter várias esposas, certo? Tá? Então, vamos lá, vamos continuar. Agora, vamos ver a mensagem para a igreja de Esmirna. Então, vamos olhar hoje no contexto de hoje. A igreja... Agora, gente, nós também precisamos olhar para as exortações das igrejas, tá? Presta atenção. Nós precisamos também olhar para a exortação das igrejas também como períodos, tá? Mas eu acho que se enquadra mais a exortações à identidade das igrejas de hoje, tá bom? Escreva esta carta ao anjo da igreja de Esmirna. Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que esteve morto e agora vive. Conheço suas aflições e sua pobreza. Agora você é rico. Presta atenção. Sei das blasfêmias dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Vamos ler aqui de novo. Conheço as suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Então nós estamos falando de uma igreja que carrega pobreza material, mas é rica espiritualmente. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Então é uma igreja que sofre muita perseguição. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão, a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Agora, a carta de Esmirna, Deus vai falar assim: vocês são perseguidos demais. E essa perseguição vem de gente religiosa, porque tá falando aqui dos sacerdotes da sinagoga. Mas aí Deus tá falando aqui, olha, mas essa sinagoga pertence a Satanás. Aí Deus tá falando assim, olha, o diabo vai colocar vocês na prisão. Vocês vão ter aflições, mas vocês vão permanecer fiel, mesmo diante da morte. E eu darei a vocês a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito diz às igrejas.
quem for vitorioso não sofrerá dano da segunda morte. A carta de Esmirna, a gente não vai ver uma exortação, mas a gente vai ver aqui um alerta. Olha, o diabo vai fazer vocês sofrer. O diabo vai colocar vocês na prisão por causa da perseguição. Eu vejo nós dentro da carta da igreja de Esmirna. A igreja avivada, a igreja primitiva dos últimos dias, que vai ser perseguida demais pela... A nossa perseguição, o povo do avivamento, isso aqui não é para entristecer vocês, gente. Isso aqui é para mim ser realista. O povo do avivamento, o povo que vai carregar sinais, maravilhas nessa era agora, vai ser o povo que vai ser mais judiado e perseguido pelo povo religioso, que entrou na zona de conforto, não quis pagar o preço para viver o avivamento e não se conforma em não ter o avivamento dentro das suas igrejas e também não quer pagar o preço para viver. Eu vejo, de verdade, eu tenho até um pressentimento assim, que em alguma fase da minha vida eu vou ser presa por causa do Evangelho de Cristo. Eu já falei isso para muita gente. Viver Cristo e morrer é lucro. E é com alegria que eu falo isso para vocês. Mas essa igreja de Esmirna é uma igreja perseguida por gente religiosa. Por que ela é pobre? Porque ela não... Talvez ela vai carregar muita gente humilde, né? Então, eu tô falando isso aqui para vocês porque eu vejo a igreja do avivamento hoje dentro da igreja de Esmirna, aonde o Senhor fala, gente, vocês aguentam a pressão, vocês vão ser presos, tá? Certo? Agora vamos ver a igreja de Pérgamo, terceira igreja. Escrevo essa carta ao anjo da igreja de Pérgamo. Esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Conheço o lugar onde você vive e a cidade onde está o trono de Satanás. Ainda assim você permanece leal ao meu nome. A igreja de Pérgamo está num lugar difícil. Olha só, conheço o lugar onde você está. E o trono de Satanás. A cidade onde está o trono de Satanás. Então, Pérgamo estava onde havia um trono. Então, havia uma dificuldade espiritual nesse ambiente, porque havia um trono. Você permanece leal ao meu nome. Recusou-se a negar sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto onde vocês vivem, o lugar de habitação de Satanás. Então aqui está falando de uma igreja que está localizada onde tem um trono e, pelo contexto aqui, são perseguidos porque quando pegaram algum deles, recusou a negar a fé em Jesus. Eles não negaram a fé em Jesus, tá? E aí Antipas foi morto porque foi testemunha fiel de Jesus. Contudo, presta atenção aqui agora. Olha só, Pérgamo, você tá joia. Tá num lugar difícil, num lugar que tem um trono de Satanás. Vocês se recusam, vocês não negaram a fé em mim, tá? Mesmo quando Antipas morreu, que era minha fiel testemunha. Mas agora olha só o que Deus tem contra Pérgamo. Contudo, contra você, algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante a de Balaão. Gente, se você que é pastor, líder, apóstolo, se você pegar as exortações que tem em todas as cartas, se alinha a sua igreja. Aqui, Pérgamo, presta atenção, tolerava falsos profetas. Você tolera no seu meio cujo ensino é semelhante a de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual.
De igual modo, há entre vocês alguns que seguem o ensino dos nicolaítas. Portanto, então havia fogo estranho aqui. Havia gente com fogo estranho. Então, gente, presta atenção que se a gente pegar... Balaão era alguém que carregava o dom profético, mas ele era vendido a Satanás. Então aqui há uma exortação para Pérgamo que ele tolera ensino semelhante ao de Balaão, falsos profetas. E há dentro, e outra, pessoas que fazem as outras cair na imoralidade sexual. E instiga a comer alimentos oferecidos a ídolos, certo? Então aqui havia uma mistura de ensinos, certo? Que levava à perdição. Portanto, arrependa-se, ouvirei subitamente até você e lutarei contra eles com uma espada de minha boca. Então, em Pérgamo, nós temos uma igreja que está localizada onde tem um trono de Satanás. Eles não negaram a fé, mas os líderes estão tolerando pessoas com falsos ensinos. Aí você pergunta assim, presta atenção, apóstolo, por que você é tão grossa e rígida com pessoas dentro do seu ministério? Porque quando eu olho para essa carta, Deus está elogiando uma igreja que está num lugar difícil, que tem trono de Satanás, mas tolera Balaão, tolera Jezebel, tolera ensinos falsos. Certo? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o maná, escondido também lhe darei uma pedra branca e nela está gravado um novo nome, que ninguém conhece, e não ser aquele que o recebe. Então nós receberemos um novo nome quando nós chegarmos lá na eternidade, certo? Então na carta de Pérgamo, tá fazendo um elogio à igreja de Pérgamo. Tá fazendo um elogio por eles suportarem o lugar de difícil atmosfera espiritual. Imagina então um lugar de batalha espiritual, mas contra Pérgamo tem, tolera no meio, entre os membros, entre os participantes, pessoas, né, ali semelhante a Balaão. E alguns que seguem o ensino de nicolaítas, então nós poderíamos dizer pessoas com imoralidade sexual, pessoas idólatras, ok? Certo? Agora vamos para a quarta igreja, a igreja de Tiatira. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Tiatira. Esta é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo, cujos pés são polidos como bronze, ou como bronze polido. Sei de tudo o que você faz, vi seu amor, sua fé e seu serviço e sua perseverança. Observei como você tem crescido em todas essas coisas. Contudo, eu tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher, Jezebel, espírito de manipulação, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Dei a ela tempo para que se arrependesse, mas não quer se arrepender de sua imoralidade. Então, toda vez que Jesus vai exortar uma igreja, ele elogia primeiro. Então, aqui, ó, presta atenção, Tiatira. Amor, sua fé, serviço, perseverança, observou, é uma igreja que está crescendo, mas tem permitido essa mulher Jezebel, que se diz profetiza, desviarem as pessoas a cometer uma imoralidade sexual. E como que seria isso no contexto de hoje? O permitir imoralidade sexual, o permitir alimentos oferecidos a ídolos, seria uma pessoa que não exorta ao pecado. Não exorta o pecado. Então, por exemplo, sabe essas igrejas que pregam muito sobre prosperidade, pregam muito sobre... ou seja, vieses que não tocam no pecado. São os líderes que falam de paternidade de Deus, falam de salvação, mas não exortam o pecado porque tem medo dos membros saírem. Aí acha que é um pouco agressivo falar de adultério, falar de fornicação, falar de masturbação, falar de tudo isso, certo?
Então, para mim, hoje, no meu entendimento, tá? E no meu discernimento espiritual, o líder que ele começa a atuar como Jezebel é o líder que não fala o que é pecado. Então, para mim, o líder, ele precisa falar, olha, fornicação é pecado. Sexo antes do casamento é pecado e te leva para o inferno. Mas parece que tem igrejas que não gostam que fala isso porque pode ofender os membros, as pessoas, e essas pessoas sair e levar o seu dízimo e sua oferta. Então, algumas igrejas que hoje se tornaram empresas estão mais preocupados com o dízimo e a oferta. E muitas vezes tem medo, tanto é que quando você vai pregar, eles exortam, olha, não fala muito nessa área, porque os membros, né, pode assustar, tá. Enfim, deixa eu falar uma coisa pra você. Você que é um líder, um apóstolo, um profeta, você que tem sua igreja aqui. Quem aqui tem sua igreja? Você lidera uma igreja? Levanta sua mão aqui agora. Fala assim, eu no chat. Deixa eu falar uma coisa pra você. Se na sua igreja tiver unção, você pode bater nos membros de tanto falar de pecado, eles vão amar. E eles serão os maiores dizimistas e ofertantes desse lugar. E você não vai nem precisar pedir, porque o Espírito Santo que vai trabalhar no meio. E essa igreja toda igreja que tem unção, ela é rica. Toda igreja que tem transformação, que tem unção, que tem o poder de Deus, ela é rica. A glória, ela é rica. Queridos, o filho que mais ama o pai é o filho que apanha, que é exortado. Esse é o que mais ama o pai, porque ele é corrigido. Então, o membro que mais ama o seu pastor, o seu apóstolo, é aquele que é exortado no púlpito. Não tenha medo de falar o que é pecado. Então, fala, desce a chibata, porque senão você vai atuar como Jezebel, porque se você não fala, as pessoas não sabem por onde andar. E às vezes acham assim, não, todo mundo faz, o meu pastor não fala sobre isso. E fica aquela coisa, falar de paternidade de Deus, de prosperidade, disso e daquilo. Gente, então vocês entenderam o que eu quis dizer pra vocês, certo? Agora, olha só. Olha a benevolência de Deus. Olha só. Ela tem tempo para se arrepender, mas não quer se arrepender de sua imoralidade. Então, Deus, ele dá tempo aos seus líderes se arrepender. Portanto, eu a lançarei doente numa cama. E aqueles que cometem adultério como ela sofrerão terrivelmente. Olha só. Gente, demônio não fica doente. Nós não estamos falando aqui de uma potestade, de um principado, de um demônio. Nós estamos falando aqui de uma pessoa que está debaixo do espírito de Jezebel. Portanto, eu a lançarei doente numa cama. E aqueles que cometerem adultério com ela sofrerão terrivelmente. A menos que se arrependam e abandonem a prática de tais atos. Matarei seus filhos. E então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração. Darei a cada um de vocês aquilo que seus atos merecem. Tenho também a mensagem para o restante de vocês em Tiatira. Então aqui a primeira exortação com a liderança. Agora aqui com os demais da igreja. Que estão, vocês em Tiatira, que não seguiram esse falso ensino. As verdades mais profundas, como eles dizem, e que na realidade vem de Satanás. Não lhes pedirei coisa alguma, senão que se apeguem firmemente ao que já têm, até que eu venha, ao vitorioso, que me obedecer até o fim. Eu quero que você preste atenção aqui. E essa aqui é a minha opinião. Isso aqui é a minha opinião. A igreja de Tiatira é as igrejas que hoje são dirigidas por falsos profetas. As igrejas que hoje, quem está à frente, são pessoas que
Então, a igreja, porque olha só, primeiro aqui a carta vai falar com a liderança, mas depois a carta vai falar com o restante. Tenho também uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira, que não seguiram esse falso ensino. Então é uma igreja que prega um falso ensino. Aqui nós poderíamos colocar seitas como Testemunho de Jeová, Mormons, são seitas declaradas, certo? Nós temos outras igrejas com características de seitas, certo? Gente, vocês que estudaram comigo, não, por favor, não coloquem o nome, não sejamos antiéticos aqui. Não põe nome de igreja nenhuma aqui, por favor. Mas Mormons e Testemunho de Jeová é uma seita declarada, não tem como, tá? Mas nós temos outras denominações que têm muitas características de seita. Mas é como eu falei para você, o que é uma seita? Tem ensinos antibíblicos. Mas olha só, tenho também uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira, que não seguiram esse falso ensino, as verdades mais profundas, como eles dizem, e que na realidade vem de Satanás. Não lhes pedirei coisa alguma, senão que se apeguem firmemente ao que já tem até que eu venha. Ao vitorioso que me obedecer até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará com vasos de barro. Ele terá a mesma autoridade que recebi de meu Pai. E também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? A minha Bíblia é a versão NVT. Então, para mim, Tiatira é a que se encaixa hoje dentro desses lugares que acabam deturpando as coisas, certo? Há uma benevolência de Deus para com essa liderança que está sendo chamada ao arrependimento, e há uma misericórdia de Deus aos que estão ali recebendo dessas igrejas. Amém? Vocês conseguem entender assim, gente? Vocês estão conseguindo entender o que eu estou tentando explicar para vocês? Ou vocês não conseguiam ver dessa forma? Agora vamos para a igreja de Sardes. Amém? Escreva essa carta ao anjo da igreja de Sardes. Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sei de tudo que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. É forte. Sei de tudo que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Desperte. Fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Aqui, a igreja de Sardes é uma igreja cheia, talvez. Uma igreja, talvez, que tem muitos eventos, é bonita, é adornada. Mas é um povo que está dentro, uma igreja cheia, mas cheia de gente morta espiritualmente. Uma igreja sem avivamento. Uma igreja cheia. Hoje nós temos muitas igrejas cheias, mas mortas. Igrejas que as pessoas estão lá por protocolos. Desperta, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Tem barulho, falso avivamento, exatamente. Tem barulho de falsos avivamentos, gente. Lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Agarrem-se a isso com firmeza. Arrependa-se. Arrependa-se. Se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. Então nós estamos aqui falando de uma igreja que tem movimento, tem trabalho, faz as coisas, mas não tem um crescimento espiritual, não tem um impacto espiritual. Alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam suas roupas com o mal. Eles andaram comigo vestidos de branco, pois são dignos. Então tem muita gente aqui lotando igreja, mas estão no pecado, estão mortos. E gente,
O que faz com que uma pessoa esteja morta espiritualmente é estar no pecado. E quando aqui Jesus vai dizer, Jesus está dando a mensagem para João, é João que escreve, mas é Jesus que está dando. Alguns em Sardes, ou seja, dentro da igreja de Sardes, tem gente que está com a veste branca, tem gente que está em santidade, tem gente que não está pecando. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Então, essa igreja aqui, que está quase morrendo, é uma igreja que está cometendo pecado. Tá cheia, mas tá cheia de pecado, tá? Certo? Agora vamos lá. O vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida. E confirmarei diante de meu Pai os seus anjos, que ele me pertence. Então, olha a promessa aqui, né? Ao vitorioso será vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, e confirmarei diante o meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. Vai haver um selo de pertencimento, o nome escrito no livro da vida, e uma roupa nova. Aí vocês, né, eu tô vendo vocês perguntando, tá? Deixa eu só terminar aqui. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por que Deus permite essas igrejas? O mundo jaz do maligno. Primeira coisa que vocês precisam saber. O mundo jaz do maligno. Mas presta atenção. Nós estamos agora vivendo um tempo em que tudo que tiver com sujeira vai vir à tona. A taça da ira de Deus, ela está erguida sobre o Brasil e sobre o mundo. Então, isso aí vai durar um tempo, mas chega uma hora que isso vem para fora, certo? E aí vem os escândalos. E vocês vão ver que agora, a partir desse novo tempo, os escândalos vão começar a vir. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você não entrar... Quem que é pastor aqui, líder? Eu quero que você me escuta agora. O que eu vou te dizer. Na jornada ministerial, você vai poder seguir Jesus através de 2 caminhos. Por que 2 caminhos? Eu estou falando jornada ministerial, onde você é líder. Você vai ter convite para entrar no sistema e falar o que todo mundo fala. É um defendendo o outro. Porque eles se auto-beneficiam de muitas coisas. Ou você vai viver debaixo da rema que o Senhor Jesus vai te dar, mas você vai ser perseguido por esses pastores do sistema. Mas você vai viver a glória de Deus no seu ministério. Você vai viver um ministério de transformação, de impacto. E as pessoas que mais vão te perseguir vão ser os próprios pastores e os próprios líderes. Porque você, presta atenção, você não fala de acordo com os pastores, os líderes. Você fala aquilo que é a verdade. E você não vai usar manipulação para prender as pessoas. Na verdade, você quer elas livres. Eu escolhi andar debaixo da rema de Deus. Eu escolhi ser perseguida. Eu escolhi ser isso. Você acha que eu anseio me assentar com os maiores pastores do Brasil? De jeito nenhum. Eu anseio carregar o maior avivamento do Brasil. Amém? E eu sei que contra frutos não existe argumento. Mas eu quero dizer para você, não é fácil. Não é fácil. Você precisa ter força, resiliência, constância, persistência. Porque esses pastores, por terem uma força dentro da sociedade, vão tentar matar o seu ministério. Falar que você é herege, que você é isso, que você é aquilo. Porque o seu ministério vai incomodar. E vai fazer com que muitos membros saiam da onde não tem alimento espiritual e venha para você que está dando alimento e que está gerando transformações através do evangelho a qual o Senhor colocou diante dos seus lábios, um evangelho de libertação. Eu preciso dizer para você que se você é um líder, você vai ter que escolher esses 2 caminhos. Ou você vai se vender para esses pastores, ou você vai andar debaixo da rema do Senhor. E debaixo da rema do Senhor, você vai apanhar muito. Mas a glória de Deus, ela vai exceder qualquer perseguição. E eu glorifico Jesus por andar debaixo da rema dele.
eu escolhi viver o avivamento. Eu escolhi ser uma pedra no calçado de muitos pastores, porque a gente só sabe o que é reto quando uma coluna reta se levanta. Aí as colunas tortas, elas são vistas. Quando uma coluna reta se levanta, a gente consegue ver qual está torta. É como um bom funcionário quando chega numa empresa, a gente consegue ver quem não está fazendo nada. E é exatamente sobre isso. Escolha gerar impacto, transformação. Eu preciso dizer isso para você hoje. Amém? Aí agora nós vamos ter a igreja de Filadélfia. Presta atenção. Escreva esta carta ao anjo da igreja de Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Sei de tudo o que você faz. Aqui está falando para Filadélfia. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, ou seja, aos religiosos. Os mentirosos que dizem judeus, mas não são, a virem prostrarem aos seus pés e reconhecerem que amo você. Eu me identifico muito com a igreja de Filadélfia. Também, porque obedeceu a minha ordem para perseverar e eu protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Eu gosto muito da carta da igreja da Filadélfia. Eu vejo muito o povo que ora. Por que? Olha só, presta atenção. Eu a protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Eu diria que talvez essa é a igreja que vai ser arrebatada. A igreja de Filadélfia. Porque Deus ele vai proteger da perseguição. Venham em breve, apeguem-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ou seja, cuida do óleo, cuida daquilo que você gerou, cuida da sua intimidade. O vitorioso se tornará coluna no templo do meu Deus, onde jamais sairá. Escreverei nele o meu nome. Deus é o meu nome. Escreverei nele o nome de Deus, o nome de meu Deus, e ele será cidadão da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus, e também escreverei nele o meu nome. Que tem ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Dentro do contexto hoje, na atualidade, eu vejo nós como a igreja de Filadélfia. Por quê? Porque aos olhos naturais nós não temos força e é Deus que nos levantou e nos capacitou. Agora, olha só o que Jesus vai falar. Que ele vai fazer os religiosos reconhecer que a glória de Deus está conosco. Olha só essa promessa aqui. Obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que dizem judeus e não são, virem prostrarem a seus pés e reconhecerem que eu amo você. Tá? Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. É forte, igreja. Então, eu vejo hoje que a igreja que se caracteriza ao arrebatamento, tá? É a igreja de Filadélfia. É uma igreja que está buscando o Senhor, é uma igreja que está buscando, orando, pagando preço. É o remanescente. Então, eu não vejo, assim, no meu entendimento, você pode usar, estudar teologia, mas as cartas, elas podem representar períodos, mas para mim elas representam as igrejas atuais, as faces das igrejas atuais.
certo? Nós não estamos falando da igreja total num corpo, mas igual. Eu me identifico com que igreja? A Filadélfia. O fulano tá mais para Éfeso. Tá trabalhando demais, mas perdeu o primeiro amor. E geralmente isso pode acontecer e você precisa voltar ao primeiro amor. Agora vamos ver a mensagem para Laodiceia para a gente finalizar aqui hoje, certo? Mensagem à igreja de Laodiceia. Escreva essa carta ao anjo da igreja de Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém. Daquele que é o Amém. A testemunha fiel e verdadeira. A origem da criação de Deus. Sei de tudo que você faz. Você não é frio e nem quente. Aqui é para a maioria das igrejas. Desejaria que fosse um ou outro. Mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu vomitarei na minha boca. Essa aqui é aquele povo da igreja que está com um pé na igreja, outro no mundo. Que pastor passa a mão em pecado e não exorta ao pecado. Pessoas que estão lotando a igreja mais para status do que para de verdade buscar o Senhor. Você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma. E não, olha só, igrejas ricas. Igrejas que só estão visando dinheiro. Você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma. E não percebe que é infeliz e miserável, pobre, cego e está nu. Eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo. Como que compra ouro purificado no fogo? Obras. Fé, perseverança, comunhão, vida com Deus. Tudo que nós fazemos é passado no fogo. Eu aconselho comprar de mim ouro purificado pelo fogo. Como que compra ouro purificado de Jesus? Tudo que eu faço e sou na presença dele vai ser passado com o fogo. Compre também roupas brancas, vida de santidade. Primeiro, ouro com Jesus, as provações. Tudo que você vai viver com ele vai gerar o ouro da presença dele. Roupas brancas, santidade, a sua conduta, seu estilo de vida. Compre também roupas brancas para... Como que compra isso, gente? Intimidade. Você não paga um preço em dinheiro com isso. Isso aqui é uma vida com Deus, é santificação. Para que não se envergonhe de sua nudez. É colírio para aplicar nos olhos a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Jesus está falando aqui de intimidade que não tem nessa igreja. Está falando assim, olha, me busca, que eu vou me revelar para você. Me chama que eu venho, porque eu vou vir como amigo e vou fazer refeição com você. Alimento espiritual. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso, e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Laodiceia, eu poderia dizer para você que é a maioria das igrejas de hoje. Igrejas cheias, com muita teologia da prosperidade, que não exortam o pecado, que na verdade tem medo de ofender os membros, estão mornas, pessoas dentro cheias de pecado, pessoas que não estão nem frias e nem mornas, estão no muro. E eu preciso dizer para você, o muro é do diabo. O muro é do diabo. O muro é do diabo. Então, se essa palavra aqui trouxe satisfação para você, para a igreja de Laodiceia, é porque você sabe que está bem posicionado. Mas se trouxe temor, se posicione. Amém? Olha, eu quero que dentro da carta de Laodiceia você fique com essa passagem. Eu aconselho você comprar de mim ouro purificado pelo fogo.
O ouro, para ele ser limpo, ele tem que passar pelo fogo para tirar a impureza. O fogo é as provações. É as provas, é os obstáculos. Então não tem como você ser purificado no fogo se você não tiver uma vida entregada para o Senhor Jesus. Pessoas vão te perseguir, você vai passar prova, deserto. E é nessas provas que o fogo do Senhor está te purificando. Vestes brancas, vida de santidade. Vida com Deus. Amém? Então, gente, não adianta você ser um crentinho meia boca. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Esses pastores que ficam bebendo vinho, falando que não tem nada a ver, que pode beber uma taça de vinho. Vocês levam todo membro de vocês a se perder. Pastores, líderes, têm que ser o primeiro exemplo de não escutar música secular nenhuma. E de não beber nenhum tipo de bebida alcoólica. Então, gente, eu tô falando isso daqui porque é a verdade. Pode ser que a bebida não leve ninguém ao inferno, mas um líder que bebe, ele pode levar muitos membros a permanecer no vício que tem e precisava lutar para sair. Gente, um copo, uma taça de vinho pode ser o meio termo, certo? Então eu vou falar aqui algo para você. Eu e o apóstolo, nós temos uma conduta muito rígida, mas não é com roupa, não é com batom, não é com maquiagem, não é com nada dessas porcarias, não. A nossa conduta é santidade. E se eu e ele não for o maior exemplo desse ministério, os nossos membros, aqueles que nos seguem, vão ficar no meio termo. E eu não quero aqui ninguém em meio termo. Eu quero aqui pessoas que falam, olha, a minha apóstola, ela tem uma unção violenta, mas ela não bebe, ela não fuma, ela não escuta música do mundo, ela ora todo dia, ela jejua, porque se o líder for exemplo... Gente, eu vou falar uma coisa pra você. Os membros, você pode até falar, vocês têm que jejuar. Mas pastor, líder, que tá aqui? Escuta aqui uma coisa pra falar pra você. Você pode ensinar sobre jejum, você pode ensinar sobre a oração, mas se a sua ovelha não vê você fazendo, ele não faz. Se a sua ovelha não vê você fazer, ele não faz, criatura. Você não tem que só ensinar com palavras, você tem que ensinar. Você tem que ser a primeira pessoa a fazer. O primeiro a levantar o altar de adoração, de oração, para que os seus membros venham fazer. Então, se a sua igreja está morta, a culpa é sua, líder. Que? Se a sua igreja está morna, se a sua igreja está sem membros, se a sua igreja está opressiva, a culpa é sua. Que não está jejuando, não está orando o suficiente, não buscou conhecimento para trazer expansão para essa igreja. É simples assim. Uma igreja violenta, ela está em ascensão, mas se você olhar para o apóstolo e para a apóstola ou para os pastores, eles estão em crescimento todo tempo. Esse pastor está todo tempo crescendo, a igreja cresce. O pastor para de crescer, o apóstolo, o líder, o evangelista, ele para de crescer, a igreja atrofia. Se a igreja não cresce, a culpa é do pastor, não tem boca. É a verdade pura, simples. Não é a culpa do diabo, não é a culpa do trono. Primeiro, você precisa entender, precisa tomar esse lugar para Jesus. Precisa levantar um altar de oração. E oração não é, pastor, 15 minutos, 20 minutos, o diabo vai rir da sua cara. Um pastor é no mínimo 1 hora por dia, para mais. Chamando todo mundo para orar. E não é só você e a pastora que ora, é chamando todos para orar. Então eu estou falando aqui para vocês. Eu entendo de estratégia de crescimento de igreja, mas se não partir do anjo da igreja que Deus estabeleceu ali, que é o quê? Aquele homem, aquela mulher, não vai para frente. Então eu preciso que você entenda. A unção, o óleo, a autoridade, ela vem com essa busca. E outra, pastor, consagração, busca, conhecimento. Não faz mal fazer um curso igual, fazer uma escola de libertadores. Por mais que você, mas eu faço libertação há 15 anos. Faz do seu jeito, mas poderia melhorar com ferramentas, entendendo melhor o mundo espiritual. Sempre busque conhecimento, busque entendimento. Tenho aqui um curso que ensina sobre o Apocalipse. Vai lá e faz.
É mais conhecimento para você. Aquilo que não faz sentido, você não absorve, mas aquilo que agrega, você absorve. Então eu preciso hoje que você entenda. Todo pastor, líder que está crescendo é uma pessoa que tem uma vida dedicada à consagração. Amém? Gente, eu abri essa semana para quem quiser entrar na Escola de Libertadores. É que eu esqueço de pedir para postar. Mas eu vou pedir para a Nani postar em todos os nossos canais aí, tá? No valor do lançamento, certo? Olha, gente, eu fiz uma conta ontem. Se vocês for pagar toda a Masterclass que vai ter sábado, né? Eu não sei se eu vou abrir todas, mas se eu abrir todas a R$ 69,90 a R$70, dá R$840. A escola eu lancei por R$597. Então, se você for ver, não é vantagem você pagar toda semana. É vantagem você comprar a escola. E ter, além das Masterclass, todas as aulas que vão entrar lá. Eu não postei aula lá, para vocês não complicar, que vocês já estão atormentando o meu juízo. Porque aqueles temas lá é o suficiente para a prova. Aí vocês fazem uma bagunça. Então, o que tá ali é o para a prova. Certo? Glória a Jesus. Eu vou postar mais conteúdo agora na segunda-feira ou no domingo para vocês. Ok? Então, vamos lá. Ok, então amanhã nós vamos ler o 4 e nós vamos ler o 5, certo? Então, aqui hoje, vocês conseguiram entender? Vocês conseguiram entender aqui como que a igreja, as 7 igrejas refletem muito sobre o contexto de igreja hoje em dia? E outra coisa, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vou falar uma coisa aqui pra você. Você que é líder, você não é dono de ninguém. A doutrina que você estabeleceu não pode prender ninguém. Você sabe o que segura uma pessoa dentro de um ministério? Alimento espiritual. Não é regras. O que segura alguém dentro de uma igreja é o alimento que você proporciona, é o crescimento que você proporciona para ela todos os dias, através da sua consagração, da sua leitura, do seu conhecimento. Para de ficar manipulando pessoas. Ah, fulano, você vem aqui, você não vai lá. Deixa eu falar uma coisa para você. Para com isso. Para com isso. Para com isso. Isso aí é visão limitada. A visão de reino, ela não é essa. Você como uma pessoa, presta atenção, e é o que eu desejo aqui para o meu ministério. A hora que você achar que tem alimento suficiente, não consegue mais se alimentar na global, busca um ministério que tenha mais profundidade para você crescer. Porque pode ser que aqui você chegue a um estágio, você estagne, você fala assim, agora eu não consigo crescer mais aqui. Achei um ministério que tem mais profundidade. Vai para esse, tchau, sai daqui abençoado. Porque eu faria exatamente a mesma coisa. E eu não prego, queridos, aquilo que eu não faria. Eu prego aquilo que eu faria. Então você encontrou um ministério que de fato te proporciona aquilo que você quer. Talvez é mais profundidade. Vaza. Vai abençoado daqui. Eu tenho essa visão. Porque é o que eu faria. Cheguei no ministério, estagnei, não consigo crescer mais, mas tem um outro ministério que me dá crescimento. Eu vou para... Ponto, é simples. Tá? Então eu estou falando hoje isso aqui para você, porque eu não quero ser manipulada por ninguém. Eu não quero ser manipulada por ninguém. E não vou manipular ninguém. Quando eu vejo que tem alguém meio com conversa fiada pro meu lado, tentando me manipular, eu já corto as asas dessa pessoa. Ou você acha que não tem gente que fica cantando? Ai, que... tipo, cantando ser nossa cobertura, cantando isso, cantando aquilo. Aqui, ó. Eu sou uma macaca velha, filho. Conheço o espírito de manipulação há quilômetros. Há quilômetros. Então, gente, de verdade, vamos olhar para essas cartas das igrejas e vamos trazer para o contexto. Vamos pegar as exortações. Amém? Vamos pegar as exortações e vamos ver onde nós podemos aplicar. Por exemplo, na carta de Éfeso, vamos voltar para o primeiro amor. Porque com o tempo a gente acaba saindo do primeiro amor.
E o que é sair do primeiro amor? É trabalhar mais, fazer muito e dedicar pouca comunhão, pouco secreto. Amém? A carta de Éfeso, né? Aqui também tem aqui a tolerância sobre os nicolaítas, pessoas, né, com falso ensino, os lugares que tolera Balaão, tolera Jezebel, certo? Então, gente, a igreja saudável é aquela que ela tá olhando para almas e não para o dízimo, não para as ofertas. O dízimo e as ofertas são importantes demais para manter o templo do Senhor. Mas uma alma transformada não tem preço. Uma pessoa transformada, ela é uma samaritana no bairro, na casa, na cidade. Amém? Certo? Então eu quero hoje que vocês sejam livres. Gente, eu sou livre. Eu sou uma alma livre. Eu e meu esposo, nós somos uma alma livre. E nós não queremos de verdade estar debaixo de nenhum jugo que nos aprisiona, que nos limita a viver aquilo que Deus tem para nós. Então sejam livres também. Sejam os gestores da vida de vocês. Seja governante da sua casa, governante da sua vida espiritual. Amém? Deixa o Espírito Santo ditar as regras e as doutrinas da sua vida. Glória a Jesus. Então era isso que nós tínhamos para hoje. Nós estamos aqui fazendo um estudo de Apocalipse. Amanhã, eu espero que você tenha tido clareza hoje aqui, amém? E aí amanhã nós vamos ler o capítulo de número 4 e o capítulo de número... capítulo de número 3. Gente, eu já fui pro capítulo de número 4. Então eu li 3 hoje, certo? Então amanhã nós vamos pro 4, pro 5 e pro 6, se der certo, se der tempo, amém? Glória a Jesus. Então, para você que é meu aluno, sábado nós temos 13h, vai ser a nossa Masterclass sobre seitas e religiões. Nós vamos falar de constelação familiar, hipnose, nós vamos falar de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Espiritismo. Nós vamos falar dentro desse viés, vai ser muito interessante. Vocês mandaram lá o formulário, muitas perguntas, eu vou tirar um tempo para responder as perguntas de vocês, tá? Então, um dia abençoado para vocês, em nome do Senhor Jesus. As crianças já foram embora ontem. Gente, depois que as crianças foram embora, parecia que tava faltando alguma coisa, um vazio, parou o zumbido, parou o barulho. Gente, não é fácil não ter criança. A Nani tá traumatizada. A Nani tá traumatizada. Que a Nani não tinha pegado assim, né, me ajudado assim com eles, né? Eles já tinham vindo pra minha casa outra vez, mas a Nani tá traumatizadinha. A Nani tinha pedido, falado, olha só, a Nani falou que ia levar eles pra casa dela. Não dá conta, Nani, não dá conta. Sozinha não dá conta nunca. Aí a Nani falou assim, ainda bem que eu tive essa experiência aqui antes. Gente, um dia abençoado pra vocês, amém? Um grande beijo pra você e pro seu coração, no nome de Jesus.